Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E vamos ler todos juntos apenas o verso 24. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24. Leamos todos juntos. Sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos pela tua palavra e por esta graça que nos alcançou por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque não depende de nós. Se assim o fosse, certamente estaríamos perdidos, pois não conseguimos cumprir o pacto de obras feito entre o Senhor e nós. Somos falhos, imperfeitos, ó Deus, e a lei serviu para mostrar-nos isso, o quanto somos incapazes de cumpri-la. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho para cumpri-la em nosso lugar, e porque por meio dele temos acesso agora ao Senhor, ao Pai, por meio desta comunhão que existe entre nós, por meio do teu Filho Jesus, que possibilitou que o Senhor então adotasse-nos antes da fundação do mundo, manifestando assim a tua misericórdia, bondade e tão grande amor para conosco. Ajuda-nos a compreendermos isso, Deus, que não haja dúvidas acerca da nossa salvação e da forma pelo qual o Senhor a operou e a planejou nos tempos eternos. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, por volta do século XV e século XVI, a igreja se encontrava num período muito sombrio da sua história. O cristianismo, agora organizado e institucionalizado através da Igreja Católica Apostólica Romana, se desviava gradualmente a cada ano da Escritura e a cada década absurdamente da Palavra de Deus. Um tempo onde o cristianismo se tornou outra coisa muito diferente do seu surgimento, não trazido necessariamente por Cristo, que nunca teve a intenção de organizar uma religião ou uma instituição, mas dos primeiros cristãos, narrados, por exemplo, no livro de Atos, quando mostrava como a igreja se comportava, como ela começava a se organizar, e o zelo que ela tinha pela Escritura e pela palavra. No próprio livro de Atos, nós vemos Lucas nos mostrando ali que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Valendo salientar que essa doutrina dos apóstolos nada tem a ver com suas ideias próprias, mas era uma perseverança no Evangelho do Senhor Jesus, naquilo que Jesus tinha vivido e ensinado e pregado. Isso é consolidado por meio do apóstolo Paulo e dos outros escritores que compõem o Novo Testamento, através das doutrinas do Evangelho esmiuçadas de modo prático para a igreja, através da lei do Antigo Testamento aplicada agora a Cristo e aplicada também à igreja. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo isso foi se perdendo até a igreja se tornar um conjunto de regras, de leis e de diretrizes humanas apenas, com um monte de invenções, uma série de mudanças, e todas elas extremamente distantes da Escritura. Nesse sentido é importante lembrar, irmãos, que não foi no dia 31 de outubro de 1517 que essas coisas vieram à tona. Isso é uma data na qual Deus, o próprio Deus, decidiu escrever na história, quando o famoso reformador Martinho Lutero crava na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Contudo, homens piedosos, há décadas antes de Calvino, já vinham percebendo esse distanciamento da igreja, esse afastamento da igreja do Senhor e, consequentemente, das Escrituras, ou das Escrituras e, consequentemente, do Senhor. É nesse contexto, irmãos, que surgem os pré-reformadores
e a Reforma Protestante. Um tempo no qual, agora no mês de outubro, nós nos lembramos como povo de Deus. Um tempo onde o Senhor decidiu nos livrar, nos libertar das amarras das doutrinas do homem, que oprimem, que separam, que afastam, que segregam, que nos distanciam do Senhor e da sua palavra. É nesse contexto, então, que surgem homens como John Knox, como Calvino, como Lutero, como Zwinglio e tantos outros que se levantam para, assim como fizeram os bereanos, olhar para a Escritura, olhar para a palavra e perceber o quanto precisávamos resgatar a verdadeira vida cristã ao lado do Senhor. É nesse contexto também, já agora pós-reforma, que teólogos decidem resumir em 5 pontos, ou em 5 ideias, 5 pilares, aquilo que seria a base da Reforma Protestante, aquilo que seria a base dessa ruptura que, pelas ideias de Lutero, por exemplo, não deveriam acontecer inicialmente, mas já numa geração posterior, bem próxima a ele, os chamados reformados entendiam que a igreja estava tão corrompida, tão manchada, tão suja e tão distante da palavra do Senhor, que não adiantava apenas fazer uma pequena reforma. Era preciso trazer uma mudança total e completa à visão do cristianismo que estava sendo vivido naquele período. É nesse período então que surgem esses pilares conhecidos como 5 solas, né? Ou 5 somentes: sola Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. São esses os temas que nós iremos ouvir nos próximos 5 domingos, aqui no mês de outubro, adentrando ali no primeiro domingo de novembro. Iremos fazer essa pequena série, apresentar para os irmãos, para olharmos para as Escrituras, com base nos 5 solas da Reforma, ou nos 5 somentes da Reforma Protestante. E hoje nós iremos ver esse que é um dos pilares, uma das bases fortes da Reforma Protestante, que é a doutrina da graça. Somente a graça de Deus que nos pode salvar. Salvos somente pela graça. O texto que nós lemos é um dos muitos da Escritura que nos mostra algo que ia de encontro ao que estava sendo pregado e falado naqueles dias. No século XVI, irmãos, a mensagem geral de salvação para o homem tinha uma série de barreiras, uma série de muros. Esses muros eram representados por tudo aquilo que o homem tinha que fazer ou deixar de fazer para obter a salvação. Porque é um tempo sombrio da história, no qual o cristianismo, diretamente e indiretamente, transparece uma ideia de que a salvação e o favor de Deus depende daquilo que o homem deve fazer ou deixar de fazer. O quanto ele está disposto a doar, inclusive financeiramente. E aquilo começa a incomodar, de um modo geral, cristãos verdadeiros, que faziam parte dessa mesma igreja católica, apostólica romana. A exemplo de Lutero, um ex-padre, né, um ex-sacerdote desta igreja, que começa a olhar simplesmente para onde, irmãos? Para as Escrituras. Simplesmente começam a olhar para as Escrituras e se aprofundar em textos bíblicos que mostram essa maravilhosa doutrina presente em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Mais especificamente, no Novo Testamento, quando ela vai ser desenvolvida pelo próprio Cristo, pelo apóstolo Paulo e pelos outros escritores do Novo Testamento. Aqui, por exemplo, no texto que nós acabamos de ler, Paulo vai mostrar que nós, como seres humanos, precisamos de justificação. E por quê? Porque somos injustos, somos falhos, somos pecadores, somos exímeis quebradores das leis estabelecidas por Deus. E visando que um dia haverá um julgamento, nós precisamos alcançar essa justificação. Como alcançamos essa justificação? Por nossas obras, por nossa vontade, por nosso zelo, pelo nosso cumprimento à lei e às Escrituras? Certamente não seria suficiente. Então ele nos envia, esse que é o nosso justificador, para fazer isso para nós de forma gratuita, diz o texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É quase com a redundância de Paulo aqui, né? Gratuitamente por meio da sua graça, né? Por meio da redenção que há
em Cristo Jesus. O texto nos versos anteriores, acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do verso 20, por exemplo, começa nos mostrando como ninguém é incapaz de salvar-se a si mesmo pelo cumprimento da lei. Diz o texto no verso 20: portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ainda há, irmãos, preste bem atenção, tristemente, e para você também que nos ouve em casa, ainda há no entendimento e no imaginário e na visão popular dos evangélicos a ideia de que a salvação depende, direta ou indiretamente, do homem, daquilo que ele faça ou daquilo que ele deixe de fazer. E é triste perceber essa visão geral e popular dentre as igrejas evangélicas, que deveriam ser herança direta da reforma protestante, que resgata justamente a ideia contrária a essa, de mostrar que a salvação em nada, em absolutamente nada, depende do homem. Trazendo essa grandiosa e maravilhosa notícia, irmãos. Eu sei que é meio difícil entender, porque em nada mais acontece assim. Nada mais acontece assim. Talvez lá na sua infância você tenha passado aquele momento de ilusão, quando alguém diz assim a você: olha, mas tem a escola pública que é de graça, não é? Olha só, a gente tem um hospital público que é de graça, não paga nada, não é? Aí você vai, não precisa crescer muito não, você vai crescendo só um pouquinho e você percebe que nada é de graça. Nada nesse mundo é de graça, irmãos. Absolutamente nada. Você até pode não ter pago por aquilo, mas alguém pagou, um outro ser humano pagou. Absolutamente tudo que nós usufruímos deste mundo, nas nossas relações interpessoais, ou é pago por nós mesmos, com o bolso, com o estresse, com o tempo, com o cansaço. E pagamento, não pense apenas em pagamento monetário, né? Nós pagamos por muitas coisas que usufruímos, boas ou ruins, de várias outras formas, né? Não apenas pelo dinheiro. Se não somos nós que pagamos, alguém paga por nós, não é isso? Quantas coisas não pagamos ao longo da vida como pais, por exemplo, em prol dos nossos filhos. E pagamos não só com o dinheiro, mas pagamos com o suor, com o tempo, com a saúde. Mas existe algo que foi feito por nós, que nada fizemos, que nenhum de nós enquanto seres humanos fizemos. Esses dias eu estava ouvindo o reverendo Abel Júnior falando que o quanto a doutrina da graça, na verdade, ela causa tristemente tanta polêmica ou a falta de aceitação por parte da igreja, porque ela mexe, ela fere com o ego do homem, com o ego do homem. Porque, de um modo geral, nós nos orgulhamos muito daquilo que nós conquistamos pela força do nosso braço, pelo nosso currículo, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho. E aí, inclusive, nos gabamos disso em relação ao outro, né? De muitas vezes olharmos para nós mesmos como superiores, de chegarmos onde chegamos, porque corremos atrás. Se o outro não chegou onde eu cheguei, porque não se esforçou tanto quanto eu. E certamente ficamos incomodados quando pessoas... Quer ver uma coisa? É muito comum, né, nesse Brasil nosso hipócrita, né? Pessoas criticarem ou ficarem revoltadas ao verem gente que não tem tanta capacidade quanto ele chegando a determinados postos, a determinados patamares e alturas, os quais alguém que está muito mais abaixo e tem muito mais capacidade do que aquele que está lá, não é? Olhar e dizer assim: olha só, que injustiça. Quem devia estar lá era ou eu ou alguém tão capacitado quanto eu. E isso aponta para essa relação, né? E aí vem a doutrina da graça salvífica de Deus para dizer o seguinte: olha, Deus alcança o pobre e o rico, Deus alcança o ignorante e o douto, Deus alcança gente, toda tribo, povo, língua e nação. E o que é que fazemos para isso? O que temos que fazer? Nada. Absolutamente nada. Por que nada? Porque aquilo que nós tínhamos que fazer, nós não somos capazes de fazer. Porque Deus fez um pacto com Adão e disse: olha, daqui para frente então é assim, se você obedecer,
você certamente será abençoado e viverá. Isso inclusive após o pecado. A ordem, a lei continua sendo essa. Se você, porém, desobedecer, virá a maldição, o mal e a morte sobre você. E de lá para cá, o que temos feito nós, enquanto seres humanos? Desobedecido. E nos afastado do Senhor. Até que, segundo esse plano maravilhoso, salvífico de Deus, apenas um veio ao mundo e foi capaz de cumprir toda a lei. Apenas um, o segundo Adão, que veio ao mundo e foi capaz de ser obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que, por meio da justiça de Deus, independente da lei, como diz o verso 21, a qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus foi feita mediante a fé, diz o verso 22, em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, diz o verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O contexto aqui, se você lembra-se bem, ou das aulas de história lá da escola, do ensino médio, ou das aulas da escola dominical, né? Ou de algum curso que você viu, o contexto aqui é o contexto das famosas e heréticas indulgências da Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, irmãos, permitam-me abrir um parêntese. Não caia no politicamente correto que existe na visão herética, equivocada e diabólica do ecumenismo. Nós vivemos num tempo hoje onde, tristemente, a gente brinca dizendo que os reformadores estão se revirando lá no túmulo. Quando se tornou polêmico, continuar denunciando as heresias e os desvios que se mantêm até hoje e novos que surgem do romanismo, se tornou polêmico. É um absurdo ver cristãos protestantes considerando que podemos chamar uns aos outros de irmãos. Uma igreja que tem um Papa como o representante de Cristo na terra, que pode absolver pecados, que a sua palavra pode estar acima da Escritura. Não, irmãos, não voltemos ao cativeiro, não voltemos às trevas. Fomos libertos, não pelos reformadores, mas por Cristo, pelo Senhor, que decidiu sim, levanta homens falhos, pecadores como nós, para voltarmos à Escritura, voltarmos à palavra. Certa ocasião, certa feita, eu estava conversando com uma pessoa católica, apostólica, romana, praticante, e estávamos discutindo sobre um determinado tema, e é óbvio que no meio da conversa, naturalmente, eu voltei para as Escrituras e comecei a citar textos bíblicos para argumentar aquilo que eu estava dizendo, esquecendo-me eu, na minha inocência. Ela disse assim: mas eu sei por que você usa esse argumento, porque para vocês a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Para nós não. Para nós, ao lado da Escritura ou junto dela está a tradição. Você sabe o que significa? Você que considera chamar um católico apostólico romano de irmão em Cristo, você sabe o que significa? Significa que a palavra do clero pode inclusive estar acima da Escritura e acima da palavra. A palavra do Papa pode estar acima da Escritura e acima da palavra. Louvado seja Deus pelo Senhor Jesus, que fez com que homens corajosos voltassem seus olhos para as Escrituras, voltassem a trazê-la e colocá-la na mão do povo, que não estava mais na mão do povo, na língua do povo, que não estava mais na língua do povo, para fazer-nos voltar à Escritura e fazer-nos lembrar que nós não somos capazes de cumprir a lei, que a salvação não pode ser comprada,
Não é uma bula papal, nem uma carta que pode comprar a nossa salvação, o favor ou a bênção de Deus. Não é o dízimo, não é o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você se esforça que pode garantir o favor de Deus para mim ou para você. Porque nada que nós façamos pode justificar-nos perante Deus. Louvado seja Cristo que fez isso por nós, sendo nós justificados gratuitamente por sua graça. E deixa-me lhe dizer uma coisa: se é gratuitamente por sua graça, nada que venha de mim pode fazer com que o favor de Deus seja manifesto a mim. E por mais que a fé, nós veremos aqui mais à frente a exposição desta base bíblica, somente a fé, por mais que a fé seja necessária ou faça parte desse bloco, desse conjunto da obra de salvação de Deus em nós, diferente de como alguns também pensam equivocadamente, essa fé não é uma obra meritória, não é a fé que eu tenha ou que eu deixe de ter nele que garante a minha salvação, porque assim, se assim fosse, seriam obras, sendo a fé uma obra daquele que a tem ou não tem. E se depende da fé de quem tem ou não tem alcançar esta graça, então já não é mais graça, então já não é mais gratuitamente, depende de quem quer ou de quem corre. Mas nos lembra o apóstolo Paulo que não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de usar a sua graça e a sua manifestação para nós. Essa maravilhosa doutrina, irmãos, nos ensina também que essa graça, ela é irresistível. Ela é irresistível, ou seja, é impossível negar ao Senhor, negar essa graça. Pastor, e o que acontece então com aqueles que outrora estiveram aqui e hoje não estão mais? Outrora estiveram aqui louvando ao Senhor, servindo, pregando, curando, ressuscitando mortos, expulsando demônios, tocando, ministrando, cantando, sendo presidente da SAF, da UPH, da UMP, sendo pastores, presbíteros, diáconos, e hoje estão no mundo. Nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Porque outra possibilidade, e eu sei que essa possibilidade é difícil de entender, né? É difícil de compreender. Não, pastor, como assim? Eu convivia com ele, era crente. Mas você lembra de Jesus dizendo, olha, muitos em meu nome, fazendo parte do povo que se levanta em meu nome, irão curar, expulsar demônios. Mas naquele último dia lá, eu olharei para eles e dizer, olha, nem conheço vocês. Aparte de mim. É o joio no meio do trigo, irmãos. É o lobo na pele de cordeiro. Ou é alguém que pode ser que um dia se converta, mas até então não era. Porque a outra opção qual é? A outra opção é você considerar que Deus deu a salvação a alguém, se arrependeu e tomou de volta. A outra opção é você considerar que Deus manifestou a sua graça a alguém, o justificou gratuitamente e se arrependeu disso. Ou pior, deixou que o próprio homem decidisse se ele quer ou não quer essa graça. É como se Deus estivesse desejando salvar alguém, mas no final, olha, a escolha é sua, é você quem decide. É triste que com a Bíblia na mão, em português, em várias versões, com centenas de milhares de pregações, dessa reforma que continua até hoje, tem gente que ainda acredita nessa balela furada, nada bíblica e herética, de que no fim a escolha está na mão do homem, porque temos livre-arbítrio. Sabe o livre-arbítrio que você tem? Para pecar. Você tem o livre-arbítrio que você tem é para escolher entre um pecado danoso ou um mais danoso ainda. O único livre-arbítrio que você tem é para escolher a quantidade do pecado que você vai cometer no dia. Fora isso, capacidade alguma há em nós de escolher aquilo que é bom, aquilo que é agradável, se não for por meio da própria operação do Espírito Santo em nossos corações. Por fim, irmãos, se essa doutrina bíblica, aliás, precisamos enfatizar uma outra coisa, viu, irmãos? Essas doutrinas, as quais são levantadas ali pelos pós-reformadores, digamos assim, né?
não foi Lutero nem Calvino, né, que chegou lá e escreveu os 5 solas, né? Isso foi feito depois numa junção numa tentativa de compilar as principais doutrinas pregadas ali. Vale salientar que isso não se trata de uma doutrina da Reforma Protestante. Vale salientar que isso não se trata de uma doutrina dos reformadores, dos reformados, nem dos presbiterianos. Nós estamos numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada, no mês da reforma. Mas você pode pregar esse texto aqui sem nem citar reformador, Calvino, Lutero, ninguém. É Bíblia, é Escritura, inspirada por Deus. É o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Por meio de quem? Quem faz isso? Somente Cristo. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Então eu quero falar para você que não saberia responder a pergunta: se Cristo voltar hoje, você vai para o céu? Se você é crente em Cristo Jesus, se você tem certeza que passou por um processo de conversão, e você ainda tem dúvidas acerca disso, o meu desejo é que você seja nesta manhã inundado pela graça de Deus, que garante a sua salvação. Duas coisas trazem insegurança em relação à salvação. É o fato de olharmos para nós mesmos e vermos os nossos pecados. Quando fazemos o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, com os romanos, fazendo com que nós olhemos para a lei, para a palavra do Senhor. Porque a matemática é o seguinte: quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você estuda a Escritura, quanto mais você conhece o Senhor e a palavra, você descobre o quanto você é falho, pecador, indigno, impuro e imerecedor. E essa é uma doutrina cara da Escritura, da depravação total do homem. E é verdade que se você olhar apenas para ela, você entra em desespero. E você tem certeza absoluta que o seu lugar está garantido no inferno, na condenação eterna. Então veio a doutrina da graça para te mostrar que, sendo este pecador que você é, impuro, indigno, imerecedor, incapaz de cumprir a lei, incapaz de alcançar o favor de Deus, alguém fez por você. E o fez definitivamente. Logo, no dia do juízo final, quando o Senhor estiver com todos diante dos seus olhos e passar a julgá-los, Deus não vai olhar para as suas obras, no que se refere à salvação. Deus não vai olhar para os seus pecados. Deus não vai olhar para o seu proceder, porque se assim Ele o fizesse, certamente condenaria a todos. E para onde Deus vai olhar, pastor? Deus vai olhar para o Cristo que habita em você. Deus vai olhar para a obra de Cristo por você. E ao olhar para a obra de Cristo por você, para você que passou por esse processo de conversão, de mudança, de transformação, de metanoia, você pode hoje ter a certeza de que você ouvirá: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, pelo favor de Deus, imerecido. Que isso seja uma verdade na sua vida, que isso seja uma verdade nos seus lábios. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde cristãos com a Escritura na mão sofrem a cada dia com medo da condenação eterna. Gente crente, mas que tem olhado de modo equivocado para a Escritura, de modo equivocado para um tempo sombrio, trazido por Pelágio, posteriormente por Armínio, de olhar para uma salvação que em algum sentido depende da capacidade do homem, ou da escolha, ou da decisão dele. Depende de Cristo, e apenas de Cristo, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, e tudo isso somente para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar nesta hora.
rogando a bênção e o favor do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Deus, por esta graça que nos alcançou, por este amor leal manifestado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Obrigado por esta certeza que podemos ter, Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Quando olhamos para nós mesmos e olhamos para o Teu maravilhoso amor, nos vemos constrangidos, quebrantados, humilhados diante do Senhor. Quem somos nós, Deus? Que maravilhosa graça é essa que nos alcançou. Te louvamos, Senhor, por Tua bondade, por Teu favor, por Teu amor grandioso para conosco. Ó Deus, ajuda-nos a agora vivermos de um modo que glorifiquemos ao Senhor. Vivermos de um modo que condiga com esse chamado do Senhor, com esta eleição do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, traz certeza de salvação àqueles que tiveram encontro com o Senhor, mas ainda estão em dúvida. Ó Deus, que angustiosa é a vida daqueles que não têm certeza da salvação, Deus. Que essa certeza possa adentrar os nossos corações, somente pela Tua graça, por meio de Cristo Jesus. E agora rogamos que o Senhor nos abençoe nesta hora, por meio do Teu Filho Jesus, que nos assiste em todo o tempo. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. A igreja pode sentar. Queridos, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, aqueles que nos assistem também pelo nosso canal do YouTube, dizer da nossa alegria de estarmos juntos nesta manhã e do desejo sempre de ter você aqui conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, ajudem, isso vale para você que nos assiste pelo YouTube e também para os irmãos aqui, ajudem a divulgar o canal da nossa igreja, as mensagens, os sermões que lá são postos. Compartilhe nos seus grupos de família, nos grupos de amigos, para que assim a palavra de Deus seja conhecida e a primeira igreja de Itabuna se torne também conhecida nesta cidade como esse luzeiro, esse refúgio de pregação da palavra do Senhor. Queridos, no boletim que os irmãos receberam, abram ele aí, tem uma outra folha anexa a ele. Nele está o edital para a convocação das eleições de oficiais. O conselho reunido neste último mês, agora de setembro, decidiu convocar a igreja para a Assembleia Extraordinária, que será realizada no dia 14 de dezembro de 2025, logo após o culto matutino aqui. Então nós teremos eleição para presbítero. Então permita-me